tudo bem? Começa agora mais um programa Vida e Saúde. Hoje a gente vai falar sobre o cuidado com pessoas imobilizadas. Você vai aprender muito nesse programa, que ainda vai ter receita, que ainda vai ter interação com você. E aproveitando, quero convidar você para interagir. Use o Facebook se você quiser, use o Instagram também e se você quiser acessar o nosso blog também, tá lá à vontade. Quero convidar você para refletir um pouquinho comigo sobre um verso que está lá na Bíblia, em Isaías 41:10, e diz assim: Por isso, não tema, porque eu estou com você. Não tenha medo, porque eu sou o seu Deus. Eu o fortalecerei e o ajudarei. Eu o segurarei com a minha mão direita, vitoriosa. Quem está falando isso, quem está prometendo isso, não sou eu, não é alguém que falha, é Deus e Ele pode todas as coisas. Você confia nele? Eu espero que sim, eu espero que você seja forte hoje. Hoje a gente vai fazer para você um delicioso suco contra inchaço, aproveitando o tema de hoje, que é cuidado com pessoas imobilizadas. E para falar sobre isso, a gente tem aqui a Paula Montanha, que é fisioterapeuta, e também a Vivian Zorzin, que é enfermeira. Muito obrigada pela participação, viu? Vocês gostam de suco? Muito. É difícil mulher que não gosta de suco, ainda mais um suco anti-inchaço, contra inchaço. Olha só o que a gente vai usar. A gente vai usar 250 ml de água, vamos utilizar também 3 rodelas de abacaxi, a gente vai utilizar gengibre, 2 pitadinhas, você pode usar o gengibre em pó, o gengibre, não vale aquele com açúcar, tá? Ou o gengibre fresquinho aqui também. E se você quiser, mel, se você puder também mel. Você que tem restrição, de repente, com diabetes ou com açúcar, não utilize o mel, faz só com abacaxi bem docinho, abacaxi da época, que o seu suco vai ficar bom do mesmo jeito, tá bom? Quero começar conversando com vocês. Vou falar para Paula primeiro. Existem vários fatores que levam a uma pessoa a ficar imobilizada. A gente pode pensar em acidente automobilístico ou um acidente doméstico, fraturas, lesões, coluna é muito comum. Enfim, uma infinidade. Por que é importante a imobilização nesses casos, Paula? Você precisa evitar que essa lesão piore, né? Que ela se agrave, que ela passe a ser algo de risco para a vida dele. Então, de imediato, se for um acidente, na rua um acidente por arma branca ou de fogo, enfim, é acionar a emergência com a maior rapidez possível, né? Isolar a área para você evitar que o curioso vá ou queira ajudar, porque num caso desse você tem que estar realmente preparado, né? Saber o que você vai fazer para não agravar aquela situação. Tá. Então é importante você sinalizar, né? Restringir a área do acidente e sinalizar com segurança. É só o socorro especializado que tem autorização para mexer com essa pessoa acidentada, Vivian? Só, Teru. Por exemplo, eu sou enfermeira. Se eu estiver passando, eu não posso fazer todas as manobras que eu até tenho conhecimento. Você tem que ter o material. Então, a melhor coisa é estar ao lado e chamar o socorro. Não fazer nada de dramático, como filmes, por exemplo, porque nós podemos agravar a lesão. Exatamente. Vamos acompanhar uma matéria que a nossa equipe preparou aqui sobre acidentes, no caso de acidentes automobilísticos, o que fazer com gente especializada. Vamos ver. Essa é a BR-116, mais conhecida como Via Dutra. Essa rodovia faz a ligação entre as cidades do Rio de Janeiro e São Paulo. Só para você ter uma noção, a Via Dutra é considerada a rodovia mais importante do Brasil, pois liga as duas maiores e principais metrópoles nacionais. Por dia, ocorrem cerca de 876 mil viagens nos 402 quilômetros da Via Dutra. Então, devido ao grande acúmulo de veículos, muitos acidentes acontecem aqui. Só para você ter uma ideia, no ano passado foram registrados mais de 150 vítimas fatais aqui na Via Dutra. Por isso que em caso de acidente, muitos procedimentos são realizados. A pessoa encontrou um acidente, se deparou com um acidente nas faixas de rolamento da rodovia. O carro está parado, acidentado. O que essa pessoa deve fazer? Ela deve parar o seu carro no local mais seguro que ela verificar, após o acidente, num canteiro lateral, se possível, até mesmo fora do acostamento, tá? E entrar em contato imediatamente com a CCR Nova Dutra através do 0800, que é o 0800 017 35 36,
ou mesmo através do nosso telefone de emergência, que são aqueles postinhos amarelos que ficam ao longo da rodovia. Esse telefone de emergência nós temos dois a cada quilômetro, um em cada sentido da rodovia, justamente para que o nosso usuário não precise atravessar a rodovia. E falando na questão de atravessar, por que a gente põe dois telefones? Porque é muito perigoso o usuário atravessar a rodovia, ele pode sofrer um acidente. Então, ao tentar ajudar um carro acidentado, ele pode passar a ser a vítima. A imobilização do acidentado é um dos fatores muito importantes para não agravar a situação da pessoa. Então, cada item usado é essencial. Quando a gente identifica que há necessidade de fazer um protocolo de mobilização com essa pessoa, a gente inicialmente faz a abordagem da coluna cervical, como meu colega já vai iniciar. Vai fazer a abordagem da coluna cervical, a gente coloca o colar adequado para aquela pessoa e aí a gente prancha essa pessoa, coloca ela toda alinhadinha na prancha rígida. Uma vez protocolado ele, a gente vai proceder a embarcação e a gente segue para o hospital. Lá dentro a gente realiza outros procedimentos, enfim, se houver necessidade de medicação para dor e tal. E aí, dentro da ambulância, a gente realiza outros procedimentos se houver necessidade, oxigenação, a gente pode colocar uma máscara de oxigênio nessa pessoa, medicação para dor, enfim, o que mais precisar. É importante relembrar que em caso de acidente não se deve mexer na vítima. E, é claro, chamar o socorro o mais rápido possível. É realmente o que a Vivian estava dizendo aqui. Por mais que você tenha conhecimento na área da saúde, a Vivian é enfermeira, tem o conhecimento, mas não vai ter o equipamento. A gente viu ali a pessoa sendo imobilizada, uma maca, o colete do pescoço. Então tem que esperar o socorro chegar. Isso mesmo. Paula, fala pra gente um pouquinho da importância da respiração da pessoa imobilizada. É importante garantir esse detalhe. Como um todo, né? Manter a respiração, como ela é vital, né? Então ela precisa estar desobstruída. Se ele não puder realizar isso sozinho, com a ajuda de equipamentos, né? Então, para manter essa ventilação, essa adequação, o suporte de vida dele. E não só a respiração, na fisioterapia, nós temos a área também que trabalha com a fisioterapia respiratória, que vai estar auxiliando. Se ele está muito tempo no pós-operatório, com acúmulo de secreção, tem como fazer essa higiene brônquica com técnicas específicas, né? E assim também como a mobilidade dele, né? Garantir esse indivíduo como um todo essa recuperação. Achei interessante que esse suco, ele vai ajudar porque o gengibre, o gengirol, ele é um excelente tônico do sistema imunológico. Olha só. E qualquer tipo de lesão, você vai favorecer essa recuperação desse indivíduo acidentado, lesionado. E o legal dele é que ele evita inchaço também por conta do abacaxi, por conta do próprio gengibre. E super simples, coisas simples, a gente às vezes quer inventar muita moda, né? Falando em suco, eu quero saber, Vivian, como que deve ser a alimentação de uma pessoa imobilizada? Então, Teru, é que existem vários tipos de imobilização, né? Nós vimos no vídeo o acidente, mas nós temos os acamados em casa, por motivo de cirurgia, ou acamados mesmo não tem mais condição de se mobilizar, de andar no hospital. Então, a alimentação é sempre acompanhada por nutricionista, mas tem que ser muito rica em proteína, aquilo que é mais natural, né? Para melhorar o sistema imunológico, circulação. A Paula falando sobre respiração, às vezes até o ambiente onde a pessoa está sentada. Quando nós estamos andando, tudo funciona bem. E a gente parece que não valoriza tanto a mobilidade, até que a gente perca essa mobilidade. Quando restringe ao leito, tudo fica mais complicado. Então, a alimentação, a gente sempre começa um tratamento por uma boa alimentação, porque se o corpo não está preparado, ele não pode se recuperar. Então, nessa fase, o alimento tem que ser, algumas vezes, processado, liquidificado. A forma que a gente oferece para o acamado precisa tomar cuidado para ele não engasgar, obedecendo alguns princípios de cuidado. Qual a limitação que ele está, né? Se vai ser por sonda, se ele tem essa independência para se alimentar, né? Então vai ser de acordo com a... E falando em alimentação, a gente sempre pensa que
depois da alimentação, ele também precisa, às vezes, usar o banheiro e não vai ser fácil essa mobilidade. O que dá para fazer nesses casos? Exatamente, Teru. Por isso, a fibra na alimentação, e não só a fibra. A gente sabe que para essa fibra funcionar, fazer o peristaltismo, né, lá no intestino, para favorecer a evacuação, precisa de água. E também é uma tríade, né? É a fibra da alimentação, a água e a movimentação. Porque esse intestino vai ficar leitificado. Então, se ele está imobilizado, como é que vai fazer funcionar a movimentação? Se ele passou por um processo de anestesia, mais lento vai estar ainda. Aí você vem com a mobilidade no leito. Então, nós vamos saber se esse indivíduo ele consegue se movimentar sozinho, ele está ativo, ele consegue parcialmente ou ele está passivo. Então, independente de qual quadro ele se encaixa, eu vou mobilizar esses membros inferiores, eu vou estar ativando. Ele consegue sentar, eu vou mudar de postura, eu vou prevenir essas escaras, úlceras de pressão, eu vou estar favorecendo a recuperação mais rápida dele. Mas existe alguma massagem que você pode fazer? Exatamente, existe uma técnica que você, além de mobilizar os segmentos, a mudança de postura, você pode fazer uma massagem intestinal específica para ativar esse intestino. E além disso, quando você ativa essa circulação, você mobiliza, você tenta mudá-lo de posição, você ativa a circulação para evitar a trombose, e a embolia, né, que é um risco muito grande, o paciente que está acamado, que está inativo, né? E você já está ajudando a mobilizar esse intestino, ativá-lo também, né? Além de lubrificar essa articulação e evitar a atrofia muscular, porque ele vai perdendo, ele fica lá inativo, então ele vai perdendo todos os benefícios dessa fisiologia que pode estar sendo incentivada pelo profissional de saúde. Vamos bater o suco, então a gente continua conversando e tomando o suquinho também. Acho que já deu. Tá bem cremoso. E anti-inchaço, então a gente vai tomar feliz. E legal que tá com a fibra, que você não coou, né? Tá com a fibra. Então, eu ia até perguntar se vocês queriam, mas como você falou tanto de fibra, aí eu fiquei pensando que é uma vergonha perguntar, então vamos com fibra mesmo. E uma colher de linhaça, que é anti-inflamatório para essa recuperação também, né? Quem gostar, dá uma cremosidade. Entendi. E olha, eu considero o seguinte, às vezes a gente coa suco por uma questão até de... Viticultura? Não, talvez assim, para estimular, por exemplo, uma criança que está saindo do refrigerante e vai tomar um suco. Aí você não quer dar um suco com fibra, você coa, um processo didático, digamos assim, e transitório. E aí depois você ensina também a consumir com a fibra, né? Tudo uma questão de hábito, né, Teru? E olha, fica até bonitinho. Se a gente tiver um copinho assim, divertido para servir, né? Lindo. Também vai funcionar. Ó, esse aqui deu certo também. Lindo, né? Lindo, fofo. Vou dar para vocês experimentarem. Quero convidar vocês para a gente sentar ali naquela mesa também. E a gente conversa mais sobre esse tema interessante. E você de casa, não esquece, acesse o nosso blog e o passo a passo, o ingrediente dessa receita e outras receitas do Vida e Saúde, tá bom? Agora eu queria saber o seguinte, ficou muito ardido de gengibre? Eu sou suspeita que eu amo Você gengibre. gosta de gengibre? Até na saladinha, Delicioso. no ensopado, ele é meu amiguinho. Tá bem picante. Muito bom. E a pessoa imobilizada? Se ela precisa, por exemplo, evacuar, como deve ser o procedimento? Ela não pode sair da cama, Vivian? Teru, é um pouco difícil. Nós precisamos de técnica. Quem tem acamado em casa, imobilizado no hospital, normalmente a equipe multidisciplinar, fisioterapeuta, enfermeiro, médico, nutricionista, ensinam a família a cuidar. Mas alguns precisam de fralda. Se precisa de fralda, tem que ter uma higiene muito adequada, porque os riscos de infecção urinária aumentam. Certo. Então, e também muito cuidado com a parte emocional dessa pessoa acamada, porque ela era ativa
E agora ela está imobilizada, restrita ao leito. E a gente não pode pensar só numa pessoa que de repente tá numa fase da vida que de repente já está perdendo a mobilidade. Pode ser por um período, uma gestação complicada, um pós-operatório, alguma coisa que aconteceu repentinamente. O emocional vai ficar muito abalado. É importante, por exemplo, quem cuida de uma pessoa imobilizada, você não pode tratar a pessoa como uma criança. Como se ela não tivesse conhecimento, capacidade. Você tem que tratar como um igual. E prestar atenção nos sinais emocionais também, porque eles precisam de suporte. E às vezes a vergonha, por exemplo, na hora de fazer a higiene íntima. Até o banho é importante. O banho, normalmente nós fazemos uma vez por dia. Mas sabe uma coisa que a pessoa imobilizada gosta? Que lave os pés. Aquela sensação de limpeza que é lavar os pés. E às vezes querem que lave o cabelo. O cabelo. Já tive um paciente que falou, queria tanto que lavasse o meu cabelo. Às vezes, quero me maquiar, quero pentear, né? Então, é manter, como você falou, essa dignidade, essa autonomia. Não é uma criança vai fazer agora o que eu quero, ele também ser partícipe desse processo. Achei muito interessante quando a Viviane disse aqui para a gente não tratar aquela pessoa, às vezes, como criança. Porque, às vezes, ela está imobilizada, mas a mente está super ativa, viva. Como é que faz para estimular? Que tipo de conversa? Às vezes, uma leitura estimulante, um livro que seja interessante para a pessoa que está vivendo aquela situação. Você vê, Teru, que o ser humano, ele é complexo. A nossa tendência é querer ter pensamentos de somos coitados. Ai, pobre de mim, estou de cama. E esse tipo de... A mente é muito poderosa. A mente é muito poderosa. Assim, você não vai melhorar. Você não vai tirar a melhor situação daquilo. Então, aí entra a terapia ocupacional, né? O que eu vou ler, o que eu vou ouvir, o que eu posso fazer nesse momento que eu estou imobilizado. Mas tudo depende de qual é o grau mesmo de imobilização. Mas dá para você fazer crochê, pintar, brincar, conversar. Incentivar, ela pode me pentear, ela fazer as atividades de vida diária e fazer esse incentivo. E o psicólogo, né? Para dar esse suporte psíquico. Eu estou percebendo que, na verdade, é uma equipe multidisciplinar envolvida no processo todo. Exato. Agora, dá para fazer exercício na cama, Paula? Sim, é possível, desde que você saiba, né, qual a limitação, até onde ele consegue. Então, você vai exercitá-lo sempre com grau de progressão, dessa mudança, né, de decúbito, de posição. Porque muitas vezes a gente fica ali, está com dor, está no processo de cicatrização, naquela posição fetal, não quero ser mexida. Então, às vezes é um desafio nosso no andar do fisioterapeuta, despertar, quebrar esse gelo para ele aceitar essa mobilidade. Ai, mas o corte, ou você está com, né, com alguma sutura, enfim. Então, eu acredito que tudo aquele primeiro acolhimento e vamos ativar essa circulação. Então, ele está incômodo, ficou muito tempo deitado, ele vai sentir essa tontura, esse mal-estar quando for sentar, mas tudo de maneira progressiva, incentivando o quê? Essa ativação da circulação, né? Para ele poder ir progredindo e melhora do intestino, melhora da respiração, tem muitos aspectos para poder estar trabalhando. De repente, uma massagem também ajudaria? Exatamente, com certeza. Então, muitas vezes eu lembro de um paciente com um grupo de alunos no estágio que nós fomos fazer uma massagem nos pés, onde o problema dele não tinha, porque ele necessitava de um relaxamento e acolhimento naquele momento. Então, você consegue essa resposta, essa participação, um paciente mais proativo. Então, o olhar, essa sensibilidade não pode faltar no profissional de saúde. Teru, muito importante também, você em casa, que tem um acamado em casa, a mobilidade no leito. Nós precisamos mudar essa pessoa de posição na cama a cada 2 horas, pelo menos, colocar no despertador. Olha só. Porque as protuberâncias ósseas, em contato com a pele, a pressão na cama, abre o que nós chamamos de úlcera de pressão. O melhor indicador, se a gente está cuidando bem de um imobilizado, é o mesmo que escara? É a mesma coisa que escara. O melhor indicador para falar se eu estou cuidando bem do meu imobilizado é se ele tem úlcera de pressão ou não. Precisamos ter muito cuidado. Então, a massagem, a mudança de posição, o hidratante que a gente usa após o banho, ou algumas vezes durante o dia, vão ajudar a melhorar a circulação. E assim vai prevenir a formação de úlceras, porque depois que abre, é mais conhecido como escara, depois que abre, a gente tem outro trabalho que é cuidar. Outra preocupação, né? Infecção. Olha um exercício simples. O indivíduo acamado, posicioná-lo com almofadas, dar uma sensação de conforto, né? Então ele está ali, qual segmento eu vou elevar esse membro superior, esse membro inferior. Olha que simples, os pés. Eu vou fazer o movimento de abaixar dorsiflexão, flexão plantar. Então, ele movimentando, parece tão simples, mas ele está ativando,
né, ali na sua panturrilha, o que a gente chama do coração da perna, o músculo gastrocnêmico, que vai ajudar no retorno venoso, né? O intuito do suco reduzir o inchaço, mais esse movimento, né? Você promove o retorno venoso e você vai facilitando o quê? A recuperação, a chegada de leucócitos, de células de reparo, né? Ajudando nessa troca metabólica, e tudo isso vai favorecer a recuperação do paciente. Nem sempre essa mudança, Viviane, de posição significa virar o paciente. De repente, uma almofada já ajuda? Exato. Peru, você lembra que você me falou, estava falando pra gente aqui, que a gente só percebe a limitação depois que você é limitado? Então, por exemplo, se algo está me incomodando, imediatamente eu nem percebo, eu já mudo de posição aqui na cadeira. Sim. Então, são pequenos movimentos mesmo. Levanta um pouco o leito, coloca um pouquinho de lado, não precisa deitar de bruços, às vezes é impossível imobilizado nós colocarmos essa posição ventral. Mas são pequenas mudanças mesmo, principalmente nos ossos, das pernas, do tornozelo, são áreas mais comuns. Onde se tem menos carne, né? Então, já tive algumas úlceras de pressão aqui na região da cabeça, então occipital. Então é necessário mudar um pouco a almofada, põe um cobertor para fazer um rolinho do lado. Mas lembrar que a mudança de posição pelo menos a cada 2 horas. Tá. E se você de repente não se sente preparado para todos esses cuidados, você pode buscar ajuda com um profissional da área da saúde, um enfermeiro muito indicado, um fisioterapeuta também pode ajudar. Não se sinta sozinho e nem desamparado, e você pode buscar ajuda. Eu tenho certeza que um desses profissionais da saúde aí do hospital onde você mora vai poder te dar dicas simples e básicas que vão fazer a diferença. Agora eu quero saber o seguinte, a higiene e a proteção da pele também devem ser cuidados constantemente. A pele ela é muito importante. Ela, além de fazer nossa proteção, ela faz algo que nós chamamos de termorregulação, controlar até a nossa temperatura do nosso corpo. Tá. O acamado tem mais tendência a baixar a temperatura, ou então, no caso de infecção, aumentar a temperatura. Pela falta de movimento. Pela posição, pelo como ele está. Não está ativo, o corpo não está funcionando na sua integralidade. Então, a pele é muito importante, a gente chama de integridade. Então, os cremes, a mudança de posição, a higiene, parece que é difícil, mas os postos de saúde estão muito preparados para nos dar assessoria nisso. Aqui no Brasil, o Sistema Único de Saúde tem essa linha do cuidado do imobilizado. E de orientar o cuidador, né? Exatamente. Também, isso que é muito importante. Tem esse suporte. Mas a pele é muito importante, por isso que nós falamos bastante da escara, a prevenção, porque a pele é a nossa proteção. Porque essa pele ela vai ficar estratificada, ela não está oxigenada, ela não está ativa, né? E o maior órgão do corpo, quando a gente para pensar, que é a pele que me reveste inteira, então ele fica muito mais susceptível, que é uma barreira, né? Além dessa integridade, perdeu a integridade, é a primeira barreira imunológica de acesso a qualquer germe, né? Se for estiver internado ou bactéria, é a nossa pele. Então, mantê-la hidratada, mantê-la íntegra, com elasticidade, né? Água, sempre o segredo de quase todo. E você tocou num ponto interessante, porque, por exemplo, a pessoa de mais idade, ela não sente sede, então talvez ela não vai pedir água, mas você tem que oferecer. E às vezes é um suco de melancia que vai hidratar, às vezes é um abacaxi, às vezes é um melão, e água, muita água. Quero saber o seguinte, adaptações que são importantes na casa ou no local onde essa pessoa imobilizada vai ter que ficar por esse tempo. Que tipo de coisas dá para fazer, Paula? Ok. Então, esse indivíduo, ele já levou alta, está em casa, a gente precisa, vamos ver esse preparar o ambiente. Preparar o ambiente. Como é que está essa iluminação, né? Durante a noite, deixar uma iluminação de apoio, né? Ele consegue ir até o banheiro só, ou eu vou precisar ter esse cuidador dormindo por um tempo com ele, com esse indivíduo, com esse pós-parto, nesse pós-operatório. Então, os tapetes, parece coisa simples, independente da idade. Esse tapete antiderrapante, ele está com uma locomoção, a gente chama de deambulação dele, lentificada, alterada, né? Então, eu preciso olhar esse ambiente e ver o que eu vou favorecer para ele andar, estar lembrando, às vezes, se ele teve que passar por um corte cirúrgico, uma sutura, que ele vai corrigir essa postura que não vai abrir, que ali existem 7 camadas, que ali existe, né? Para ele poder ir favorecendo para evitar aderência. Porque a gente daí tem os comprometimentos, né? De uma aderência que vai ser depois muito mais complexa para o tratamento. Correção. Então, é para correção. Peru, sempre pensar na grade da cama, porque o imobilizado tem um risco maior de queda, ele não consegue se equilibrar. Então, alguns precisam ter grade na cama. Se ele consegue andar com dificuldade, quando levantar da cama, não pode levantar de uma vez. Tem um processo que a pressão baixa. A
gente chama de hipotensão ortostática. Então, levanta um pouquinho, senta, Aguarda. respira, espera oxigenar o cérebro, o coração se adaptar à posição que você está. Daí é a hora que a gente vai até o banheiro. Contrai o abdômen antes de levantar a isometria e vamos. É interessante que esse processo que a doutora Vivian mencionou aqui, não é um processo que você precisa estar muito tempo acamado para já sentir. Às vezes, Curto. 2 dias. Exato. O corpo, se você fica sempre deitado, o coração se acostuma a bombear numa velocidade para o corpo deitado. Tá. Quando você levanta, ele tem que fazer outra pressão para o sangue chegar até o cérebro. Então, são pequenas coisas, até para quem vai passar por uma cirurgia. Eu cuido muito de paciente pós-cesárea. Então, a primeira vez que levanta após a cesárea, ela tem que ter se alimentado, ter passado pelo menos uns 10 minutos sentada na cama. Daí, a hora que a gente leva para tomar o primeiro banho. E sempre acompanhado, né? O imobilizado, acamado, precisa de acompanhamento. Tá. E ela pode usar também, o cuidador, a pessoa, toalhas, rolinhos de toalha e tem aquele travesseiro que a gente chama de cunha, Sim. para ela não ficar deitada reta o tempo todo, né? Então é interessante que ele A fique coluna tem inclinada, as suas suas próprias variações. curvaturas, né? Fisiológicas. Então a gente vai estar ali dando conforto. Vai ficar de lado, é interessante que eu tenha um apoio para essa perna. Tá. Porque quando essa perna, essa rotação da pelve favorece a hérnia de disco, a rotura, né? Então não é uma posição adequada. Então o travesseiro ali, além de dar o conforto, ele vai fazer uma proteção nessas vértebras, nessa coluna. E às vezes, mas eu não tenho tudo isso. A toalha, o lençol, ele serve como um rolinho Coisas que você para tem em você casa. acomodar. Então você tem Tá. que pensar no conforto e conversar. Você está confortável nessa posição? O que você está sentindo? Tem alguma área que eles vão dizer formigamento, tá com a parestesia, tá com uma sensação comprometida? E ali você tem a massagem, uma boa conversa, acolhimento, Olha, eu tudo acho vai que tudo que a gente favorecer. falou aqui é super importante, o cuidado com a pessoa imobilizada e você talvez esteja cuidando aí, você talvez esteja pensando, nossa, é um volume muito grande de informação, será que eu vou dar conta? Eu acho que o mais importante é você fazer o que você pode fazer com as informações dos especialistas de saúde, mas dar um apoio emocional. Não tratar igual criança, não, mas pensar no conforto dessa pessoa e para que você também tenha, você que está cuidando de repente, tenha uma qualidade ali naquele momento. De repente, um momento para alinhar, inclusive, as emoções ali da família, dos cuidadores. E olha Quero agradecer que eu vocês. pensei agora que você falou do cuidador. Então, você cuidar é um desafio muito grande, você cuidar de um indivíduo acamado. E você também tem que se cuidar, lembrando da ergonomia. Você vai ajudar ele a levantar esse indivíduo, ele vai ter que abrir a base, abrir esses membros inferiores, contrair, fazer o cinturão de força do abdômen, porque senão o cuidador vai acabar necessitando ser cuidado também. Você que não está entendendo do que a Paula está falando aqui, você precisa assistir o Vida e Saúde. A gente já falou sobre ergonomia aqui no programa. Acesse o nosso blog novotempo.com/vida e saúde. Por hoje é só. Muito obrigada pelas preciosas dicas aqui, viu, meninas? A gente se despede até o próximo Vida e Saúde. Fica com Deus e que Ele te fortaleça hoje. Tchau! Se você gostou do que assistiu aqui, se inscreva no nosso canal. Aqui você encontra vídeos, receitas e muito conteúdo do Vida e Saúde. Então não esquece não, se inscreve aqui no nosso canal.